Queridos irmãos, eu vos convido para a leitura do Santíssimo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43. O Santíssimo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 23, versículos 35 ao 43. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pela internet, pode também acompanhar a leitura aí de onde você está. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. O tema da minha meditação desta noite é identificando o meu rei. Identificando o meu rei. Nós vivemos numa época absurdamente polarizada no mundo, mas de uma forma exacerbada aqui no Brasil, de modo que muitas pessoas se pronunciam dizendo: este político aqui, ele não me representa. E um outro grupo, praticamente a metade, responde do outro lado: este outro político aqui é que não me representa. Há, de certa forma, uma verdade nestas expressões, porque somos nós que escolhemos quem é que nos representa. Nós é que permitimos que os nossos líderes coloquem na nossa vida, na nossa mente, quase que de forma imposta, uma liderança. Eu digo quase de forma imposta porque nós permitimos, nós aceitamos esta liderança. Então nós nos identificamos com este ou com aquele líder e seguimos esta ou aquela pessoa. Somos nós, então, que identificamos os nossos reis, as pessoas que influenciam a nossa vida. Nesse texto magnífico registrado por Lucas, que eu acabei de vos ler, nós temos aqui uma cena comovente. Jesus no alto de uma cruz, pendurado, pregado no alto de uma cruz. Esse Jesus que durante o interrogatório foi questionado: você é o rei dos judeus? Jesus não afirma que é, mas Jesus diz: você está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Ou seja, há um reconhecimento implícito da minha realeza. Mas Jesus também informa: o meu reino, entretanto, não é deste mundo. Ou seja, o reinado que eu exerço não é igual ao teu, não é limitado, não é temporário. O meu reinado não tem prazo de validade. O meu reinado é eterno. O meu reinado é um reinado sobre todo o universo conhecido e desconhecido da nossa parte, desconhecido da nossa parte. O meu reinado é este. Então, o meu reinado não deveria preocupar você. O meu reinado não é igual ao teu, é muito superior. Foi mais ou menos esta mensagem que Jesus pregou, e justamente por ter pregado este tipo de mensagem é que ele foi condenado à cruz.
Jesus foi condenado à cruz porque foi considerado, de certa forma, subversivo. Assim como os dois homens que estavam ladeando Jesus na cruz, que muito equivocadamente são chamados de ladrões. O texto grego usado para expressão, para nominar aqueles dois homens, nunca comportou a tradução de ladrões. Nunca. Não sei de onde que tiraram essa coisa. Os ladrões que estavam com Jesus nunca foram nominados como ladrões. Eles eram nominados como subversivos, como malfeitores. Essa é a tradução adequada. Malfeitores. E por serem considerados malfeitores é que foram condenados à cruz com Jesus. Os criminosos do tipo assaltante, os que roubavam, furtavam, eles recebiam outro tipo de condenação, não era a cruz. A cruz era para os malfeitores, os subversivos, que eventualmente podiam até ser ladrões. E esses homens estavam com Jesus lá na cruz. Não de uma forma impensada, Lucas faz algumas identificações, algumas pontuações no quadro, neste quadro da crucificação, que eu gostaria de destacar com vocês para depois então entrarmos naquilo que o Senhor me concedeu. Lucas coloca ali pelo menos 4 apontamentos, 4 indicações muito interessantes e que não estão ali por acaso. Lucas identifica o povo que assistia à crucificação. Então havia muita gente ali assistindo aquela cena fúnebre, aquela cena chocante. Havia ali também, nominado por Lucas, além do povo, os líderes ou chefes que estavam ali, não eram religiosos, eram líderes, eram chefes que estavam ali. Havia ali também os soldados que estavam diante da crucificação, e havia os dois malfeitores ladeando o Senhor Jesus Cristo. Com relação ao povo, há pouco que se falar, porque aquele povo é muito parecido com todos nós aqui. Observava a crucificação de forma silenciosa, sem se manifestar, nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Não se envolviam, apenas observavam a crucificação horrenda de uma pessoa tida pela maioria como absolutamente inocente, um homem bom, um homem que havia realizado curas, que havia ensinado, que havia demonstrado com a própria vida o valor do amor, como deve ser a prática do amor, um amor que o conduziu inclusive à cruz. Estas pessoas com as quais nós, na maioria das vezes, nos identificamos, assistia ali palidamente a crucificação do homem mais extraordinário que já pisou a face desse planeta. Havia também identificado pelo apóstolo os chefes, e havia os soldados, e havia os malfeitores. Sobre esses 3 eu quero chamar a atenção de vocês. Quando eu disse que o tema da minha mensagem é escolhendo o nosso rei, está muito de acordo com o comportamento desses 3 grupos identificados aqui: os chefes, os soldados e os malfeitores. Porque nesse momento eles demonstram uma coisa que eu tenho ensinado muito ultimamente, que é como o inimigo das nossas almas atua. Erradamente nós chegamos a pensar que o diabo, ele não pensa e não sente. E estamos equivocados novamente, porque ele tem sentimentos e ele é absurdamente pensador e estrategista, com a vantagem sobre nós, que ele nunca dorme e não se cansa. Nós precisamos recompor energia, precisamos descansar, precisamos dormir, ele não. Inteligente, tem sentimentos e muito astuto. Então, muito longe e muito equivocadamente, ele não quer perder tempo possuindo o corpo das pessoas. Essa informação ela é difundida muito da Idade Média para cá e nos filmes de Hollywood.
Aí aparece lá a pessoa possuída pelo diabo, sobe as costas, a parede assim de costas, né? Parecendo uma lagartixa ao contrário, sobe a parede, para no teto. Para que ele vai fazer isso? Um show de horror? Ele quer mais do que isso. Ele quer possuir a sua mente. Porque se ele possuir a sua mente, ele possui a tua vida. Se ele possuir a tua mente, ele consegue fazer um estrago muito maior do que fazer um showzinho bizarro com o teu corpo. Se ele possui a mente de uma pessoa, ele consegue produzir o mal para centenas de milhares de outras pessoas. Vide aí os líderes políticos, vide aí os influenciadores, vide aí os homens e mulheres que têm o microfone e a câmera diante deles e que têm arrastado famílias, milhões de pessoas para uma vida desgraçada. E quando eu digo desgraçada, não estou usando um palavrão, estou usando de uma vida sem a graça de Deus, desgraçada. Então, essas pessoas possuindo a mente, elas se tornam mensageiras, e às vezes até sem perceber, do grande projeto de Satanás, que é destruir o ser humano. Antes desse momento da crucificação, quando Jesus foi tentar quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele tentou Jesus lá pedindo e usando as Escrituras, pedindo que Jesus fizesse determinadas coisas, usando a Escritura. Ele dizia para Jesus: porque está escrito isso e aquilo, porque está escrito que darás ordem aos anjos, porque está escrito que tu podes transformar essas pedras em pães, e por aí. E Jesus, quando rebate aqueles momentos de tentação, também usa a Escritura, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Naquele momento, Jesus já demonstrava que o seu rei era o Pai. E há um texto impressionante, uma passagem impressionante naquele momento da tentação, que também é registrado pelo evangelista, e está em Lucas 4:13, que diz o seguinte: passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Percebam esse trechinho da expressão, até momento oportuno. Pois bem, o momento oportuno acaba de chegar no texto que vos li. Era o momento da crucificação. A última oportunidade que o diabo tinha de fazer Jesus desistir da sua missão. O último momento, a última oportunidade que o diabo tinha para tentar Jesus e fazer Jesus desistir do plano de salvar a humanidade. Ele não poderia propriamente, pessoalmente, se aproximar de Jesus. Como o inimigo não pode se aproximar da tua vida se você tem o Espírito Santo. Ele não pode chegar nem perto de você se você tem o Espírito Santo. É como querer misturar água e óleo, é impossível. Mas ele pode fazer com que outras pessoas se aproximem de você, porque a outra pessoa pode se aproximar de você. Então ele influencia a mente de uma outra pessoa para que esta outra pessoa venha perto de você e faça você acreditar em coisas que não vêm de Deus e afaste você do caminho. E como isso tem gerado um sucesso absurdo. E é neste aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês. Se vocês prestarem atenção, as autoridades que estavam presentes na crucificação de Jesus, os soldados que estavam ali por perto, e um dos malfeitores que estava na cruz, usam exatamente o mesmo argumento para tentar fazer Jesus desistir da sua missão no seu último suspiro de vida ali na cruz. Todos os 3 segmentos disseram a Jesus: se tu és, coloca na condicional, se tu és, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Ou seja, desce dessa cruz, se livra deste martírio. Já ouviram pessoas que se aproximam de você e dizem assim: se Deus existisse, não acontecia isso ou aquilo?
Se Deus existisse na tua vida, você não estaria passando por esse problema. Onde está o teu Deus que não resolve o teu problema? Se Deus existisse, eu não estaria passando por isto. Numa tentativa muito diabólica de fazer afastar você da fé de Deus, da fé em Deus. Esses homens também emprestaram a sua mente para Satanás e demonstraram com esse comportamento quem era o rei da vida deles. O rei da vida daquelas pessoas podia ser qualquer ser espiritual, mas não era Jesus. E qual foi a reação de Jesus diante das últimas tentações que ele sofreu em vida? O silêncio, a submissão à vontade do Pai. Jesus não revidou os soldados, Jesus não revidou os líderes religiosos, Jesus não revidou sequer o malfeitor que estava do seu lado, que também o desafiou: salva-te a ti mesmo, se tu és o Cristo. Jesus não se manifestou para essas pessoas, porque Jesus não estava permitindo que aquelas pessoas, ou que as vozes daquelas pessoas entrassem na sua mente. A sua mente já estava ocupada pelo plano de Deus, pelo projeto de Deus. E era a isso que ele estava disposto de levar a vontade de Deus para a sua vida até as últimas consequências, porque ele sabia que havia salvação em Deus e não um prazer, uma resposta momentânea. Tentaram Jesus, as autoridades, os soldados e um dos criminosos, tentaram destruir Jesus em sua missão neste mundo. E quantas vezes você já não foi tentado também? Quantas vezes você já não foi tentada também por pessoas bem próximas a você a abandonar a fé, a abandonar o caminho, a abandonar a comunhão, com inúmeros tipos de argumentos, alguns deles aparentemente fazendo até muito sentido. Quantas vezes você já não foi tentado? Mas Jesus tinha consciência de uma coisa: Jesus sabia que o diabo não podia destruí-lo. O diabo não poderia destruir Jesus, assim como o diabo não pode destruir você. Ele não tem a menor condição de destruir você. Jesus sabia que somente Ele próprio é que poderia se destruir, assim como os líderes que tentaram Jesus, assim como os soldados que tentaram Jesus, assim como um dos malfeitores que tentou Jesus, já estavam destruídos pelo inimigo, já estavam com as suas mentes afastadas de Deus e, portanto, destruídos, mortos, zumbis, andando com suas próprias pernas, mas mortos diante de Deus, mortos para toda a eternidade. Jesus sabia que não poderia ser destruído por aquelas pessoas. Um dos criminosos também não permitiu ser destruído pelo pensamento da maioria. Jesus percebeu aquele homem que não permitiu que a sua mente fosse dominada pelo pensamento da maioria. E aquele homem, destoando, desafinando, saindo do acorde da maioria, vira para Jesus e diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. Não é isso que nós falamos também quando estamos com problemas, quando estamos com dificuldade? Jesus, lembra de mim, eu sou teu filho, eu sou tua filha, olha pelo que eu estou passando, me socorre, Jesus, lembra de mim. E Jesus, ao contrário até do que aquele homem pediu, porque aquele homem pediu para o futuro: lembra de mim quando entrares no teu reino. O tempo, Jesus é atemporal, ele não vê o tempo como nós vemos. Jesus responde para ele no presente: ainda hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje.
E é esta resposta que Jesus dá para cada um de nós quando somos submetidos a esse tipo de tentação, quando o inimigo quer possuir as nossas mentes, quando quer mudar o nosso estilo de vida, quando quer nos afastar da comunhão de Deus e dos irmãos. Quando nós clamamos, Jesus, tem misericórdia. Jesus diz, eu estou com você agora, neste momento. Não é no futuro, é agora, confia em mim. Não presta atenção só porque todo mundo faz, porque todo mundo fala, porque todo mundo age assim. Cuidado para quem você empresta o seu ouvido. Cuidado para quem você empresta a sua mente. Jesus só se manifestou para aquele homem que pediu socorro para ele. É assim às vezes, nós passamos a vida inteira fazendo caca. Nós passamos a vida inteira fazendo coisa errada, mas enquanto há um sopro de vida, há esperança para nós clamarmos o perdão do Senhor Jesus. O único perigo é que nós não sabemos quando é o dia da nossa partida, então é mais inteligente que você peça perdão para Jesus antes de chegar os seus últimos suspiros de vida, porque você não sabe quando isso vai acontecer. Hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, o diabo não pode nos destruir, a não ser que nós permitamos que ele domine as nossas mentes. Nos momentos mais agudos, nós podemos clamar, nós podemos pedir socorro a Jesus, que certamente vai nos responder. E aí, meus irmãozinhos queridos, minhas irmãzinhas queridas, eu volto para o tema da nossa meditação. Escolhendo o meu rei. Quem é o rei da tua vida? Quem é que representa você? Quem é que você segue? Quem é que influencia os teus pensamentos? É o comentário do irmãozinho? É o comentário daquela pessoa? É o ato daquela outra pessoa? Porque aquilo que nos influencia é o que nos domina. Aquilo que nos influencia é o que nos domina. Aquilo que muda o nosso estado emocional é o Deus que nós entronizamos no nosso coração. Se aquela pessoa conseguiu me tirar do centro, se aquela pessoa conseguiu me aborrecer, ela é o meu Deus, porque ela está controlando o meu sistema emocional, ela está controlando os meus pensamentos. Então, neste culto em que nós celebramos Jesus como o Rei do Universo, não é um momento de nós refletirmos, de você refletir quem é o Rei da tua vida? Quem é que controla as tuas ações? Quem é que controla o teu falar? Quem é que controla os teus pensamentos? Nas mãos de quem você tem entregue a tua vida, o teu destino, o teu futuro e o teu presente? E que isso sirva para nos fazer acordar e entendermos a importância de termos o Rei Jesus como nosso verdadeiro e único Rei, e que esta seja também a tua percepção. Não empresta a tua mente para nenhum outro tipo de rei. Não empresta o teu coração para nenhum outro tipo de rei. As preocupações, o rancor, a amargura. Quantas pessoas amargas. Eu vejo gente de igreja com amargor, com coisas mal resolvidas no coração. Gente que tem aquelas pontas nas palavras, aquela tristeza nas palavras, aquela revolta que não sabe de onde vem, aquele rancor que não sabe de onde vem, aquele desânimo que não sabe de onde vem. Então, procure saber, é fácil de identificar de onde vem. Porque da parte de Deus só vem perdão, da parte de Deus só vem amor. Quando eu estava batendo aqueles pregos na mão de Jesus, quando eu estava batendo aqueles pregos na mão de Jesus, Jesus olhou e disse assim: Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo, porque se ele soubesse o que ele está fazendo, ele não estaria batendo esses pregos aqui nas minhas mãos e nos meus pés. Então, não seja você a segurar esse martelo. Não alimenta isso no teu coração.
O que não vem de Deus não pode dominar tua mente nem o teu coração. Eleja Jesus, o Rei eterno da tua vida, e que Deus nos abençoe.